pessoal, Macete Palpites para mais um dia de palpites esportivos. Agora fique com os nossos palpites esportivos para este dia. Liga dos Campeões. Temos a equipe do Clube Brugge da Bélgica enfrentando a equipe do Aston Villa da Inglaterra. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Clube Brugge, ela venceu 3 partidas e empatou 2. Dessas últimas 5 partidas, jogou pelo campeonato da Bélgica e empatou com a equipe do Gent. Jogou contra a equipe do Leuven e venceu por 1-0. Jogou contra a equipe do Atalanta e venceu por 2-1, justamente na Liga dos Campeões. Jogou pela Liga da Bélgica contra a equipe do Twente e empatou de 2-2. Jogou contra a equipe do Atalanta e mais uma vez venceu, desta vez por 3-1. Já a equipe do Aston Villa, dos últimos 5 jogos disputados, 4 foram para a Premier League. O primeiro foi contra a equipe do Ipswich e empatou por 1-1. Jogou contra a equipe do Liverpool, empatando por 2-2. Jogou contra a equipe do Chelsea e venceu por 2-1. Jogou também contra a equipe do Crystal Palace e perdeu por 4-1. Jogou pela Copa da Liga Inglesa e venceu a equipe do Cardiff por 2-0. Manda assim dos últimos 5 jogos, 2 empates, 1 derrota e 2 vitórias. Melhor opção para essa Liga dos Campeões. Vamos de partida de gols. Partida acima de 1,5. Liga dos Campeões. Temos a equipe do Borussia Dortmund da Alemanha enfrentando a equipe do Lille da França. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Borussia Dortmund pela Liga dos Campeões, venceu a equipe do Sport por 3-0. Pela Bundesliga, perdeu para a equipe do Bochum por 2-0. Pela Liga dos Campeões, o jogo de volta enfrentou a equipe do Sport e empatou por 0-0. Já pela Bundesliga, jogou contra a equipe do Union Berlim, venceu por 6-0. E jogou contra a equipe do St. Pauli e venceu por 2-0. Somando assim das últimas 5 partidas, 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Já a equipe do Lille, pela Copa da França, perdeu para a equipe do Duquem por 2-1. Pela Liga Francesa, jogou contra a equipe do Le Havre e perdeu por 2-1. Jogou contra a equipe do Rennes e venceu por 2-0. Jogou contra a equipe do Mônaco, venceu por 2-1. Jogou contra a equipe do PSG e perdeu o jogo por 4-1. Somando assim das últimas 5 partidas, 3 derrotas e 2 vitórias. Melhor opção para esse confronto de Borussia Dortmund vs Lille. Vamos de casa para vencer. Borussia Dortmund para vencer. Liga dos Campeões. Temos a equipe do PSV da Holanda enfrentando a equipe do Arsenal da Inglaterra. Nos últimos 5 jogos enfrentada pela equipe do PSV pela Liga dos Campeões, jogou contra a equipe da Juventus e perdeu por 2-1. Pela campeonato holandês, jogou contra a equipe do Utrecht e empatou o jogo por 2-2. Jogou contra a equipe da Juventus pela Liga dos Campeões e venceu o jogo por 3-1. Jogou pelo campeonato holandês contra a equipe do Angers e perdeu o jogo por 2-1. Jogou novamente contra a equipe do Angers pelo campeonato holandês e perdeu novamente por 3-2. Somando assim das últimas 5 partidas, 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Já a equipe do Arsenal, dos últimos 5 jogos disputados, jogou na Premier League contra a equipe do Chelsea e venceu o jogo por 5-1. Pela Copa da Liga Inglesa, perdeu para o Newcastle por 2-0. E pela Campeonato Inglês, jogou contra a equipe do Leicester, venceu por 2-0. Jogou contra a equipe do West Ham, perdeu por 1-0. E jogou contra a equipe do Nottingham e empatou por 0-0. Somando assim, dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Arsenal, 2 derrotas, 1 empate e 2 vitórias. Melhor opção para esse confronto de PSV vs Arsenal. Vamos de partida de gols.
partida acima de 2,5. Liga dos Campeões, temos a equipe do Real Madrid, da Espanha, enfrentando a equipe do Atlético de Madrid, também da Espanha. Temos, pela Liga dos Campeões, um clássico espanhol. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Real Madrid, jogou pela Liga Espanhola e empatou contra a equipe do Osasuna por 1-1. Jogou pela Liga dos Campeões e venceu o Manchester City por 3-1. Jogou pela Liga do Campeonato Espanhol e venceu o Girona por 2-0. Jogou pela Copa do Rei contra a equipe do Real Sociedade e venceu o jogo por 1-0. Jogou pela La Liga, Campeonato Espanhol, e perdeu para a equipe do Real Betis por 2-1. Somando assim dos seus últimos 5 jogos disputados, perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. Já a equipe do Atlético de Madrid, nos últimos 5 jogos disputados, jogou contra a equipe do Real Madrid, empatando o jogo por 1-1. Pela La Liga, jogou contra a equipe do Celtic e Vigo e empatou o jogo por 1-1. Ainda também pela La Liga, jogou contra a equipe do Valência e venceu por 3-0. Pela Copa do Rei, jogou contra a equipe do Barcelona e empatou o jogo por 4-4. Pela La Liga, jogou contra a equipe do Atlético Bilbao e venceu o jogo por 1-0. Somando assim das suas 5 partidas disputadas, houve 3 empates e 2 vitórias. Melhor opção para esse confronto de Real Madrid versus Atlético de Madrid, também vamos de uma partida de gols. Partida acima de 2,5. Copa Libertadores, fases de classificação. Temos a equipe do ENIC do Chile enfrentando a equipe do Alianza Lima do Peru. Nos últimos 3 jogos disputados, houve 2 vitórias e 1 derrota. Já a equipe do Audax italiano, nos últimos 3 jogos disputados, venceu 2 e perdeu 1. Nesse confronto entre Deportivo ENIC do Chile e a Alianza Lima do Peru, vamos deixar esse jogo aberto, um caso fora, sendo que haja um vencedor na partida. Copa Sul-Americana, temos a equipe do Luqueno do Paraguai, enfrentando a equipe do Ameliano, também do Paraguai. Nos últimos 5 jogos disputados pelo Luqueno do Paraguai, ele perdeu seu primeiro jogo pelo Sportivo Trindense por 1-0. Jogou contra a equipe do Olímpia de Assunção e também perdeu o jogo por 1-0. Jogou contra o General Cavalheiros e tomou 3-0. Jogou contra a equipe do 2 de Maio, empatou por 0-0. Jogou contra a equipe do Libertad e perdeu o jogo por 3-0, somando assim das suas últimas 5 partidas, 1 empate e 4 derrotas. Já a equipe do Ameliano jogou contra a equipe do General Cavalheiros, perdeu o jogo por 1-0. Jogou contra a equipe do 2 de Maio, empatou por 1-1. Jogou contra a equipe do Libertad e perdeu o jogo por 2-0. Jogou contra a equipe do Nacional, venceu o jogo por 2-1. Jogou contra a equipe do Recoleta e empatou o jogo por 1-1, somando assim das suas últimas 5 partidas, 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Melhor opção para essa Copa Sul-Americana entre Luqueno e Ameliano, vamos de partida de gols. Partida acima de 1,5. Copa Sul-Americana, temos a equipe do Vinto da Bolívia enfrentando a equipe do Nacional Potosí do Bolívia. Dos últimos 4 jogos disputados pela equipe do Universidade do Vinto, ela jogou contra a equipe do The Strongest e empatou por 1-1. Jogou novamente contra a equipe do The Strongest e venceu o jogo por 3-0. Jogou contra a equipe do Nacional Potosí, perdeu o jogo por 2-0. Jogou em casa novamente com a equipe do Nacional Potosí
e venceu o jogo por 3-0, somando assim dos seus 4 jogos disputados, 2 vitórias, um empate e uma derrota. Já a equipe do Universidade de Potosí, Nacional Potosí, os 4 jogos disputados, jogou contra a equipe do Independente, venceu o jogo por 6-3. Jogou contra a equipe do Independente novamente, venceu o jogo por 5-0. Jogou contra a equipe do Nacional Potosí, contra o Universitário de Vinto, venceu o jogo por 2-0. Jogou novamente o jogo de volta e perdeu o jogo por 3-0, somando assim das suas 4 partidas, uma derrota e 3 vitórias. Para essa Copa Sul-Americana, Universidade de Vinto enfrentando a equipe do Nacional Potosí, vendo que as suas partidas sempre foram de muitos gols, vamos apostar em partidas de gols, partida acima de 1,5. Copa do Brasil, temos a equipe do Aparecidense enfrentando a equipe do Cascavel. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Aparecidense, jogou pelo Campeonato Goiano contra a equipe do Craque, perdeu o jogo por 1-0. Jogou contra a equipe do Anápolis e perdeu o jogo também por 1-0. Jogou contra a equipe do Goiás, perdeu também por 1-0. Jogou contra a equipe do Goiatuba, perdeu também por 1-0. Jogou contra o Atlético Goianiense e venceu o jogo por 1-0, somando assim das suas últimas 5 partidas, uma vitória e 4 derrotas. Já a equipe do Cascavel, pelo Campeonato Paranaense, dos últimos jogando contra a equipe do Maringá, venceu o jogo por 2-0. Jogou contra a equipe do Honduras, perdeu por 2-0. Jogou contra a equipe do Operário, também perdeu por 2-0. Jogou contra a equipe do Atlético Paranaense, empatou o jogo de 0-0. Jogou contra a equipe do Rio Branco e perdeu o jogo por 3-1, somando assim das suas últimas 5 partidas, um empate, 3 derrotas e uma vitória. Melhor opção para essa Copa do Brasil entre a Aparecidense de Goiás versus Cascavel, vamos também apostar nesse jogo em partida de gols, partida acima de 1,5. Copa Sul-Americana, temos a equipe do Tarma do Peru enfrentando a equipe do Cienciano do Peru. Dos últimos 4 jogos disputados pela equipe do Tarma, jogou contra a equipe do Cienciano, empatando o jogo por 2-2. Jogou contra a equipe do Grau, venceu o jogo por 4-3. Jogou contra a equipe do Aliança de Huracano e venceu o jogo por 3-2. Jogou contra a equipe do Sport Boys e empatou o jogo por 2-2, somando assim dos seus 4 jogos disputados, 2 empates e 2 vitórias. Já a equipe do Cienciano, dos 3 jogos disputados, jogou contra a equipe do Tarma, empatou o jogo por 2-2. Jogou contra a equipe do Universitário, perdeu o jogo por 3-2. Jogou contra a equipe do Desportivo Glaciano e perdeu o jogo por 3-2, somando assim dos seus 3 jogos disputados, 2 derrotas e 1 empate. Observando assim a campanha dos 2 times para essa Copa Sul-Americana entre Tarma e Cienciano, vamos de casa, Tarma para vencer. Bilhetes pronto com as seguintes sugestões: PSV vs Arsenal, partida acima de 1,5. Real Madrid vs Atlético de Madrid, partida acima de 1,5. Borussia Dortmund vs Lille, vamos de casa, Borussia Dortmund para vencer. Clube Brugge vs Aston Villa, vamos deixar esse jogo aberto, caso fora, sendo que haja um vencedor na partida. Tarma vs Cienciano, vamos de uma dupla chance, Tarma para vencer ou partida terminando empatada, empate casa. Universitário de Vinto vs Nacional Potosí, partida acima de 1,5. Deportivo Luqueno vs Ameliano, vamos dar uma dupla chance, Ameliano para vencer ou partida terminando empatada, empate fora. Universidade Católica versus Palestino, vamos também de uma dupla chance, Universidade Católica para vencer ou partida terminando empatada,
empate casa.